Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Bom dia, igreja! Tudo bem com vocês? Vai começar agora mais um culto da família Barueri. E antes da gente iniciar os nossos louvores, a gente poder ouvir a palavra, nós iremos ouvir agora um testemunho muito emocionante do nosso irmão Cícero. Assiste aí. Oi, família! Bom dia, irmãos. Hoje nós viemos aqui para contar um pouquinho da nossa história. Das experiências que nós tivemos, assim, de estar aqui em Barueri, né, que foi assim, que a gente saiu da nossa casa, que a gente morava em Cotia, por uma situação meio constrangedora que aconteceu com a gente lá, e a gente ficou morando aqui de improviso. Desde que a gente chegou, foi muitas situações difíceis que aconteceram. A gente começou a ter várias situações financeiras, de repente aconteceu outras coisas também, e assim, de um momento que eu estava passando por uma situação muito difícil, até mesmo com meu filho, a gente estava conversando com a Eliana, e ela fez um convite para eu estar fazendo uma visita numa igreja. Ela falou assim: João, a igreja é boa, vai lá, você vai adorar, é a igreja cristã da família. Eu falei: tá, tudo bem, então a gente vai domingo. E ela nem acreditou, né, mas a gente foi. Quando a gente estava indo, a gente ligou para ela, ela falou: ah, não, daqui a pouco eu tô chegando, e ela foi. Aí, quando a gente chegou nesse dia, houve o testemunho do irmão que foi sequestrado, o irmão taxista lá do Butantã. E esse testemunho dele foi algo assim que impactou muito a vida da gente. Nós saímos dali muito fortalecidos, porque se realmente Deus, os irmãos foram tão capazes de ser tão abençoadores na vida do irmão como ele fez, então eu falei assim: bom, essa é a igreja que a gente precisa, porque a gente é família, a gente precisa, em momentos difíceis, ter alguém do nosso lado. E aquilo foi assim que eu vi de maravilhoso na igreja, porque nós viemos de outras igrejas que a gente já tinha passado situação difícil, assim, da gente sofreu um acidente, a gente sofreu uma enchente e a gente não teve uma ajuda de nada assim diante da igreja. A gente era pessoas que trabalhavam na igreja, tinha trabalho, e a gente nunca teve esse apoio da igreja, né? E assim, aquilo, quando eu vi aquilo assim de um irmão, eu falei, aquilo para mim foi muito marcante. Saímos dali assim avivados mesmo pelo Senhor. Aí quando passado, poucos dias que a gente estava indo para a igreja, aconteceu um acidente com o Cícero. E quando o Cícero estava no hospital, eu liguei para a Eliana, aconteceu isso com o Cícero. Ela falou assim: Jô, vou pedir oração para os irmãos. E o que ficou assim, me motivou, eu fiquei assim, chocada, assim, alegre, ao mesmo tempo que eu vim no ônibus, indo para Cotia, para poder ficar com o Cícero lá, muito triste. E os irmãos me ligaram, né, para saber: irmã, o que está acontecendo, me conta. Ah, sim, e nesse mesmo dia, um dia antes, o Daniel foi com os jovens para a igreja, de um passeio da igreja, e ele quase morre afogado. Aí no outro dia acontece isso com o Cícero. Aí eu falei: meu Deus, eu já estava assim abalada. E quando isso aconteceu, eu fiquei muito triste assim. E eu vi os irmãos me ligando, o Mauri, a pessoa que a gente aprendeu a amar de coração,
que abraçou a gente, né? Como a gente participa da pequena família, então assim a gente vê o carinho dos irmãos, da Rosa, de todo mundo. E é algo assim que a gente tem visto todos os dias, não é só com a gente, é uma igreja assim que é família. E isso me marcou muito. E a gente sente esse amor dos irmãos, da igreja. E nossa vida financeira estava muito complicada. E quando a gente, sempre morando esse improviso, eu ficava meio assim, falei, Senhor, que situação é essa? Aí de repente, quando a gente pensava que ia melhorar, aí veio essa situação da pandemia. Eu falei, gente, como que a gente vai sair da situação que a gente está? Mas em meio à pandemia, Deus mudou a nossa situação, né? A gente estava morando numa casa menor, de improviso praticamente, e Deus nos colocou hoje aqui, né, pedindo para Deus uma direção. Deus nos preparou o melhor. Então, irmãos, eu só tenho assim palavras de agradecer, porque em tudo assim eu sei que os irmãos estavam sempre em oração a nosso favor, sempre acontece alguma coisa, se a gente não participa, os irmãos estão sempre ligando para perguntar, irmãos, vocês estão bem, o que está acontecendo? Então é algo assim que não temos palavras, irmãos, para agradecer como Deus tem sido maravilhoso para conosco, com a igreja. Amém? Sendo assim dizer, uma frase da nossa igreja é: somos família. E quando eu vi o testemunho do irmão do aplicativo lá, eu meio que questionei, né? Mas estava meio difícil acreditar que havia uma igreja que se preocupava com os membros de uma tal forma de sustentar financeiramente. Então assim, eu tinha o meu coração endurecido nessa parte, mas eu me familiarizei muito nesse dia, porque a gente conheceu o pastor Marcos, que é parecido com o tio da minha esposa, lá do interior. E também me familiarizei muito com as caixas de som que havia atrás do púlpito, né, que seriam as minhas filhinhas, que foram criadas por mim, por um engenheiro. Elas foram criadas lá nessa fábrica que eu trabalhei em Cotia. E fiquei muito feliz, saímos dali felizes, e para completar a nossa felicidade, teve um almoço muito chique. A gente ficou na dúvida, eu e minha esposa. A gente olhou um para o outro e falou, será que é pagos? Quanto será que é? Era muito chique, uma feijoada muito chique, tinha lá o self-serve, tinha tudo muito lindo, maravilhoso. E nós resolvemos participar do almoço, né? Falou, bom, se for pago, a gente paga depois. E, no entanto, irmãos, tudo lindo e maravilhoso. Nós participamos de vários cultos, de vários almoços, e conhecemos a pequena família, onde nós aumentamos mais as nossas amizades, criamos mais familiarização. E passamos dificuldades, mas a igreja passou junto com a gente, né? Só para terminar o meu testemunho, lá no hospital, quando eu cheguei, o médico falou que meu caso era grave e que precisava de uma remoção para as clínicas, porque eu tinha lesionado os 2 pulmões, tinha que drenar o pulmão e tinha que fazer uma cirurgia na coluna, e era muito grave. E eu fiquei 3 dias esperando a remoção e nada acontecia, os irmãos orando. E nisso aconteceu o primeiro milagre, que o médico falou de uma opção do colete. E a gente foi lá, eu subi para o quarto depois de 3 dias. Nisso eu peguei uma tosse no corredor lá, fiquei tossindo muito, com a coluna quebrada, com as vértebras quebradas. E nisso apareceu, quem que aparece lá para nos prestigiar com a visita? O pastor Adalberto. E quando eu tive alta, eu tive um colchão especial, uma cama especial na minha casa, fiquei no leito. Quem aparece lá? O pastor Adalberto. Estava lá nos auxiliando, pedindo o que precisava, se tinha alguma conta para pagar, se estava tudo em dia, como era que estava financeiramente a situação, e que a gente questionasse, falasse para a igreja a necessidade. Foi assim, irmãos, eu me maravilhei muito com essa igreja diz, somos família, e realmente somos família, né? E eu quero agradecer muito a todos os irmãos, são muitos, todos os irmãos são iguais. Nós temos assim um vínculo de querer um ajudar os outros, né? E isso é um brasão da nossa igreja, somos família. Eu quero agradecer ricamente aqui, eu transbordo de gratidão por tudo que os irmãos fizeram por mim, né? E até então nós tínhamos um conceito diferente das igrejas. Hoje nós somos família. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Agora nós temos o nosso momento de dízimo, nosso momento de oferta. E quero ler um texto com vocês no livro de Isaías, no capítulo 41, no versículo 10 e no versículo 18.
diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. E no 18, abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales, tornarei o deserto em tanques de águas e a terra seca em mananciais. No início de junho, eu declarei uma palavra que seria um mês de bênção, de prosperidade. E nós tivemos muitos e muitos milagres nesse mês de junho. Poderia citar aqui mais de 20 milagres do que Deus fez, né, segundo essa palavra que foi lançada sobre a igreja. E queremos dizer mais uma vez, glória a Deus, porque fechamos no azul no mês de junho. E se a igreja fechou no azul, é porque você foi abençoado, porque você foi próspero. E aqui nós estamos dando início no mês de julho. E também tem essa palavra que o Senhor está falando: não temas, não se assuste, eu te sustento, eu te ajudo, que Ele vai fazer e vai abrir rios em lugares secos, desertos, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós podemos imaginar. E não estou falando apenas em relação ao dinheiro, porque Deus, Ele é dono de todas as coisas. Então Ele é dono da tua vida, do teu dinheiro, do teu bem, da tua casa. Nós somos mordomos de todas as coisas. E Ele tem planos e propósitos para mim e para você. E por isso Ele está abençoando. No meio da crise, no meio de uma situação tão difícil que estamos vivendo com essa pandemia, com a crise econômica, com as angústias, salários sendo cortados, desempregos, situações tão difíceis, mas nós temos um Deus que Ele tem uma promessa: não se assuste, não se espante, eu te sustento, eu vou abrir as portas, eu vou fazer um milagre vindo de onde você nem imagina. E nós sabemos que quando nós colocamos tudo na mão dEle, Ele vai cuidar de cada um de nós. Então eu quero declarar essa palavra. Mês de julho será um mês de muitas prosperidades, Senhor, em todas as áreas, não é só nas finanças, mas que o teu coração seja cheio de paz e que a tua alma descansa no Senhor, porque Ele vai cuidar de todas as coisas. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer, Jesus, aqui pelo mês que já passou de junho. Obrigado pela tua provisão, obrigado, Senhor, porque o Senhor trouxe da onde nós não imaginaríamos. E mais uma vez, desde março, nessa pandemia, estamos, Senhor, sobejando e ajudando as pessoas com a oferta da quarentena. Temos provido naqueles que estão passando necessidade, porque ninguém vai ficar para trás, e queremos entregar nas tuas mãos esse mês de julho, que o Senhor, papai, toma a direção em todas as vidas, em todas as famílias, em todas as casas, que cada um é poderoso para fazer muito mais. Então, Senhor, abre essas portas, e que venham a tua provisão, que venha o teu sobejar para cumprir o teu propósito. Então eu quero declarar essa palavra. Vai haver sobrenatural sobre a casa e sobre a família de cada um dos teus filhos e das tuas filhas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus pela tua vida, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus pela oferta da quarentena. Vocês têm sido um canal de bênção na vida de muitas pessoas que estão passando dificuldade. E mais uma vez queremos declarar como igreja cristã da família, como família Barueri, ninguém vai ficar para trás. Ninguém vai ficar sem o sustento, sem a provisão daquilo que é básico para a sobrevivência. Estamos juntos e sempre, como eu falo, seremos mais fortes quando nos unimos em amor, em força, em união e em fé. Deus te abençoe, fique na paz. A minha vida é do Mestre, o meu coração é do Senhor Jesus, o meu caminho é teu, Senhor, os meus sonhos, os meus projetos são teus, Pai, a minha casa é tua, Senhor. O
O Joaquim é teu, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos dê condições, Senhor, e sabedoria de caminhar contigo para sempre, Senhor. Não nos deixe desviar deste caminho, Pai. Mesmo que passamos por situações difíceis, mesmo que a tempestade venha, mesmo que estejamos na solidão da noite, que Teu Espírito Santo não nos deixe nunca, Pai, em nome de Jesus Cristo. Porque a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre, a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, meu caminho, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é do Mestre. A Deus eu entreguei, a Deus eu entreguei o barco do meu ser, entrei no mar afora. Longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus agora. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é do Mestre. Oh, a minha vida é do Mestre, meu coração é
meu mestre. A minha vida é tua, Senhor. Meu coração é teu, Senhor. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem dúvida, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e aí chegar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender até ouvir o não de Deus, mas sem dúvida, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua. Deus é sempre bom, Ele continua sendo bom. Obrigado, Senhor, obrigado pela tua bondade. Obrigado, Senhor. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, a graça e a paz de Cristo Jesus. Uma grande bênção estarmos juntos aqui para poder glorificar o nome do Santo Senhor, para poder trazer louvores ao nome do Santo do nosso Senhor Salvador. Fico muito feliz por você que conseguiu se conectar conosco, estar conosco nessa transmissão do culto da família, onde juntos podemos glorificar o nome do Santo Senhor e melhorarmos e sermos aprimorados, crescermos na sua presença, em comunhão com os nossos irmãos e também sendo edificado sobre a santa palavra do nosso Senhor. Isso é uma grande bênção. Tenho certeza que o Senhor vai falar profundamente ao seu coração. Espero que você esteja com o seu coração aberto, com a sua vida totalmente voltada para o Senhor, e o Senhor vai ser exaltado na sua vida, na sua família, nesse dia, em nome de Jesus. Amém? Eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo de número 12, versículo 14 ao 17. Se você estiver com a sua Bíblia de papel aí, você pode abrir, ou talvez pelo aplicativo do celular. Você fique à vontade para que juntos possamos ler a carta aos Hebreus, capítulo de número 12, versículo 14. Ok? Vamos ler juntos? Diz assim. Hebreus 12, 14 ao 17. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso,
separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Vamos orar ao Senhor, pedir que o Senhor fale conosco neste dia? Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra, eu quero te louvar porque o Senhor é poderoso para falar aos nossos corações por meio da sua santa palavra, por meio do teu Santo Espírito, Senhor amado. Eu quero te agradecer porque esta palavra é esteio para as nossas vidas, direciona-nos para o teu chamado, para o teu propósito. Quero pedir que o Senhor venha nesta hora abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos, para que possamos juntos compreender a tua vontade, a riqueza e a profundeza do teu pensamento para com as nossas vidas, Senhor. Seja por questão espiritual ou física, ou mesmo às vezes questões da internet que nos interrompem, que nos prejudicam a ter uma perfeita compreensão daquilo que o Senhor quer nos falar. Tira isso em nome de Cristo, Senhor, para que juntos aqui possamos desfrutar na tua palavra, navegar na tua palavra e vivemos e conhecermos o teu bom e excelente propósito para a vida de cada um de nós. Em nome de Cristo, eu me coloco como servo do Senhor para ser instrumento de bênção na vida dos meus irmãos que estão em suas casas agora. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, meus irmãos. Uma grande bênção sempre estar com vocês. Que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração, que o Espírito Santo do Senhor possa ser aquele que leve aquilo que sai dos meus lábios até os teus ouvidos, e assim o nome do Santo do Senhor seja glorificado na sua vida, como o Senhor tem sido glorificado na minha vida, tem me edificado por meio desta palavra que iremos manifestar aos irmãos nesse dia, tá bem? Que Deus te abençoe. Queridos, nós gostaríamos de falar neste sermão, no dia de hoje, sobre lugar de arrependimento. A palavra grega usada para arrependimento, no grego, é metanoia, que significa mudança de mente. A palavra metanoia ela é a junção de duas palavras gregas, né? Meta, que é além, depois, e nous, ou noias, que significa pensamento, intelecto, mudança de pensamento, sendo assim. Então, metanoia é mudança de mente, mudança de pensamento, mudança de entendimento. É isto que significa a palavra metanoia, que é o que nós traduzimos, o que é traduzido no Novo Testamento como arrependimento. A palavra arrependimento, ou melhor dizendo, o arrependimento é a palavra-chave para a entrada de qualquer pessoa na fé cristã. É impossível ser cristão se não se arrepender. Alguém que não se arrependeu, ainda não se arrependeu, ainda não é um cristão, ainda não conheceu a Cristo. João Batista foi o precursor de Jesus Cristo, primo de Jesus. Ele era nominado como aquele que preparou o caminho para o nosso Senhor. A sua mensagem era uma mensagem de arrependimento. Não existe fé cristã sem arrependimento. Portanto, não existe fé cristã sem uma real mudança de mente, sem uma real mudança de pensamento. É necessário que no coração e na mente de cada indivíduo haja um lugar de arrependimento. E este será o tema para o sermão que o Senhor tem nos inspirado para o dia de hoje, lugar de arrependimento. O autor da carta aos Hebreus, ele tem como foco uma verdadeira mudança de mente por parte dos seus leitores. Pois os Hebreus, né, a carta aos Hebreus, é uma carta destinada aos judeus, os judeus, e que tradicionalmente eles eram presos às tradições judaicas, aos conceitos judaicos. E por isso fazia-se necessário uma mudança de mente, uma mudança de foco, uma mudança de pensamento para que a fé cristã pudesse ser eficaz na vida dos nossos irmãos hebreus que agora eram convertidos ou que haviam colocado Cristo Jesus como Senhor de suas vidas. Agora, não mais sendo a sua fé tendo por base os ritos da religiosidade judaica, mas sim uma prática total e comum
para todos aqueles que foram contemplados pela fé em Jesus Cristo. Fossem eles judeus, gentios, gregos, todos aqueles que foram contemplados a fé cristã ou foram contemplados pela chamada de Jesus Cristo deveriam ter suas mentes, suas vidas mudadas e agora pautada diante desta novidade de vida que o Senhor apresenta por meio do arrependimento, essa chave tão importante que nos introduz à fé cristã. Sobre esse raciocínio, a carta aos Hebreus nos apresenta alguns imperativos para a vida cristã. E sobre esses imperativos nós gostaríamos de meditar neste dia. O primeiro imperativo que o autor da carta aos Hebreus nos diz é seguir a paz com todos, conforme nós observamos no versículo 14, na sua primeira parte, na parte A do versículo 14, seguir a paz com todos. A paz aqui não é a ausência de discordância, mas sim a ausência não ter paz, né? É a ausência do relacionamento entre irmãos, ou seja, os irmãos precisavam ter relacionamento. Paz é restauração de relacionamento. A fé cristã vinha abraçando judeus e gentios. Os mais variados grupos de pessoas eram alcançados por esta sublime fé. Agora, os nossos irmãos precisavam conciliar as suas tradições, os irmãos hebreus, deveriam conciliar as suas tradições judaicas de maneira de pensar com os novos princípios para que deveriam reger as suas vidas, as suas novas vidas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então agora os nossos irmãos judeus, eles precisavam exercitar uma paz entre os irmãos, que não eram apenas judeus ou de tradição judaica, mas agora eram irmãos gentios, gregos, enfim, de todas as sociedades do mundo de então. A paz entre os irmãos é um quesito tão importante para a prática cristã que o nosso Senhor nos orienta a restaurá-la antes de apresentarmos as nossas ofertas. Conforme nós podemos observar no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 23 e 24, diz assim: Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro, reconcilia-te com teu irmão, então voltando, faze a tua oferta. Observe o quanto a paz entre os irmãos era necessário ou era dirigida pelo nosso Senhor. Ele fala, olha, não oferte com problema com seu irmão. Não entregue as suas ofertas se você ainda está em desavença, se você não está em unidade com o seu irmão. Reconcilia-te com ele. Se ele tem alguma coisa contra você, deixe a sua oferta no lugar, vá procurar o teu irmão e reconcilia-te com ele, para que você, voltando, possa apresentar a tua oferta. Isso é um ponto muito importante, irmão. Seguir a paz com todos. A palavra do Senhor, quando fala seguir a paz com todos, está falando da nossa membresia, dos nossos irmãos, dos membros de nossa igreja, dos membros da família cristã. Você e eu precisamos, é imperativo, ter paz com todos os irmãos. Ou seja, ter relacionamento. Nosso relacionamento precisa ser restaurado. O Senhor está falando com você, não viva uma vida fora do padrão ou dos princípios cristãos. Se tem alguma coisa com algum irmão, se você tem alguma situação a resolver, pegue o seu telefone agora, ligue para o irmão, resolva essa questão, não deixe passar, porque isso é muito importante para a tua vida e para a tua saúde cristã. Tudo bem? Continuando, aquilo que é imperativo na carta aos Hebreus, conforme falamos, o segundo passo é seguir a santificação. Versículo 14 ainda, agora a segunda parte do versículo 14. Seguir a santificação. Santificação é um ato contínuo do cristão em separar-se para aquele que é seu Senhor. Não é coerente nos santificarmos hoje para Deus, hoje é domingo, nos santificamos para Deus, nos separamos para Deus, e amanhã nos separarmos, nos santificarmos para o mundo. Santificar-se é separar-se. Santificar-se é manter-se puro. É manter-se separado para o chamado à salvação que recebemos através de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do seu Santo Espírito. Para isso, e por isso, somos disciplinados pelo Senhor.
Nesta mesma carta aos Hebreus, no capítulo 12, mesmo capítulo que estamos tendo por base, agora no versículo 10, nós vemos: pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Aqui o autor aos Hebreus está falando a respeito dos nossos pais segundo a carne. Na continuidade do texto ele diz: Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. O Senhor quer nos disciplinar para sermos santos, para participarmos da sua santidade. Conforme vimos em Hebreus 12, 14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A paz e a santificação são instrumentos do Senhor para manter os nossos corações limpos, a fim de nos encontrarmos com o nosso Salvador. Vejamos Mateus 5,8, no Sermão da Bem-aventuranças. Mateus 5,8 diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. A paz com os irmãos e a santificação deve ser um ato espontâneo daquele que foi alcançado por Jesus Cristo. Quando nós falamos de seguir a paz com os irmãos, quando nós estamos falando de santificação, o Senhor te conduz a isso, com um propósito muito bem claro e muito bem específico, para que nós possamos nos encontrar com o Senhor, para que nós possamos ver o Senhor. É isto que o Senhor tem nos chamado, é isso que o Senhor tem te chamado, meu irmão. Portanto, voltando ao primeiro ponto, se você precisa se reconciliar com alguém, eu te oriento, em nome de Jesus, reconcilia-te com teu irmão, não fique pesado com o seu irmão, resolva as questões para que você possa ver ao Senhor. Se você não tem se santificado ao Senhor, se você não tem separado a sua vida integralmente para o Senhor, eu te oriento nesse dia: se santifique, se separe para o Senhor, para que você possa vê-lo, para que você possa encontrar com o Senhor quando Ele lhe chamar, em nome de Cristo Jesus. A terceira orientação que o autor da carta aos Hebreus nos apresenta é: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Versículo 15, a parte A do versículo 15. A palavra atentando no grego é epikospoltes, que significa vigiar. Esta palavra é uma derivação da palavra bispo. Episkos é bispo no grego, que é aquele que cuida, aquele que cuida de um ente doente, de alguém que está necessitado. A palavra do Senhor é imperativa quanto ao cuidado de uns com os outros, para que ninguém se encontre em falta junto à graça do nosso Deus, junto à graça de Deus. Então, a ordem que o Senhor tem nos dado é: vigia com muito cuidado pela vida do outro. Eu costumo brincar às vezes com alguns irmãos quando falo que a sua vida é problema meu. Não tem aquela história, minha vida é problema meu? Não, no cristão não é, com o cristão não é assim que funciona. A sua vida é meu problema, a minha vida é seu problema. Devemos cuidar um dos outros. O apóstolo Paulo orienta os irmãos na carta aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. Guarda-te, para que não sejas também tentado. Onde estão os irmãos espirituais de nossa comunidade? Onde estão os irmãos espirituais da nossa família? Aqui na família Barueri, nós costumamos falar: somos família. E somos uma família de irmãos espirituais e queremos cuidar uns dos outros. Não queremos deixar ninguém para trás. Aquele que está caminhando em pecado, nós queremos orientá-lo para que não se perca da graça do Senhor. Pelo contrário, se oriente para a santificação. O Tiago, irmão do nosso Senhor, em sua carta, no capítulo 5, versículo 20, ele diz: sabei que aquele que converte o pecador o seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecado. Irmão e irmã, se você está corrigindo algum irmão, se você orienta um irmão que está a caminho para o abismo, saiba que você está salvando esse irmão da morte. Talvez nessa mensagem nós estamos salvando alguns irmãos da morte que estão avançando para longe de Cristo e nós orientamos: volte, mas talvez você está se lembrando de alguém que está
sob a sua tutela, o Senhor tem o colocado próximo dele. Oriente esse irmão, oriente essa irmã, para que não viva mais no pecado e se volte para Deus, em nome de Jesus. Com brandura, com cuidado, corrige com espírito de mansidão, mas corrige. Não vamos deixar ninguém para trás. Vamos orientar e zelar uns pelos outros. Isto é imperativo. Isso nos faz ser família. Isso nos faz ser família de Deus. Somos família. Aleluia. Quarta orientação que o autor da carta aos Hebreus nos apresenta é: nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Ainda no versículo 15, na parte B do versículo, na segunda parte do versículo, em minha caminhada cristã, eu tenho visto muitos irmãos que sempre aparam as suas amarguras. No entanto, nunca arrancam ou permitem que sejam arrancadas as suas raízes, mudando de igreja em igreja, sempre contaminando os mais fracos na fé. Sabe o que isso significa? Isso significa que esse irmão e essa irmã não entendeu ainda o princípio da palavra do Senhor, e isso se chama idolatria. Ele está cultivando raízes de amargura, e onde ele vai até vai aparando, mas nunca arranca ou permite com que essa raiz seja arrancada de seu coração, mantendo a amargura e contaminando a muitos. Infelizmente, isso é uma verdade e nós precisamos orientar. Meu irmão e minha irmã, se você está em nossa igreja, se você é membro da família Barueri, mesmo que você não seja membro da família Barueri, mas se você é um cristão devoto, você ama o Senhor, não cultive raízes de amargura no seu coração, contaminando a tantas pessoas, levando tantas pessoas ao distanciamento do Senhor. Isto é idolatria. Vejamos Deuteronômio capítulo 29, versículo 16 ao versículo 19. Porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito, e como passamos no meio das nações pelas quais viestes a passar. Vistes as suas abominações, os seus ídolos, feitos de madeira, de pedra, bem como viste a prata, o ouro que havia entre elas, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo cujo coração hoje se desvie do Senhor, nosso Deus, e vá servir a outros deuses dessas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Ninguém que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu íntimo, dizendo: terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração, para acrescentar a sede e a bebedice. Irmãos, esse é um texto muito forte, onde o Senhor está orientando o povo hebreu quando estava passando pelo período ali do deserto, no final da sua caminhada no deserto. Ele fala: olha, vocês viram muita idolatria, vocês viram os ídolos das nações, vocês viram os ídolos de pau, os ídolos de pedra, os ídolos de prata, os ídolos de ouro. Não permite com que isso fique nos seus corações, para que produza erva venenosa, para que produza a erva amarga em vossos corações, e vocês contaminem os outros, e vocês passam a viver em perversidade e achem que isto é normal. Irmão e irmã, se o seu coração está amargoso pelas experiências ruins que você teve, eu lhe convido a colocar sua vida no altar do Senhor, orar ao Senhor e pedir que o Senhor arranque toda a raiz de amargura que possa haver no seu coração. Talvez as pessoas nem percebam muito, porque você está sempre aparando, mas eu lhe convido, não é só para aparar a árvore amargosa no seu coração, mas é para arrancar a raiz que está no teu coração, na tua vida, para que você não venha contaminar os irmãos mais fracos e você mesmo possa se perder nesta amargura de coração. O Senhor tem te chamado, meu irmão e minha irmã, para ter uma vida santa, para o arrependimento, para uma mudança de vida, para uma mudança de mente completa e plena, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A quinta orientação que nós recebemos da parte do Senhor por meio do autor da carta aos Hebreus é: nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por
um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Nós vemos isso no versículo 16 do capítulo 12 de Hebreus, conforme nós temos lido. Impureza é um ato de idolatria, comparando aqueles que não honram a aliança do matrimônio. O profano é aquele que não dá o devido valor às coisas espirituais. Isaú era o filho mais velho de Isaac, que estava sob a aliança divina, onde a sua descendência traria o Messias de Deus a todas as nações. Isaú não honrou a aliança de seu pai. Isaú não honrou a aliança que Deus tinha com Isaac e Abraão. Isaú não valorizou a promessa de Deus para ele, para sua família, para Isaac, para Abraão, chegando ao ponto de vender o seu direito de primogenitura ao seu irmão Jacó, conforme nós podemos observar no livro de Gênesis, no capítulo 25, a partir do versículo 27. Aqueles que não se dobram ou não reconhecem os valores espirituais não podem encontrar lugar de arrependimento. Perceba que Isaú, ele era um homem que não honrava a aliança. Isaú era um homem que não valorizava a promessa de Deus. Em Hebreus capítulo 12, versículo 17, nós podemos ver: pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse buscado. Todos querem herdar a bênção. No entanto, a bênção somente estará disponível para aqueles que estão debaixo da aliança do Senhor. Portanto, a bênção só estará disponível para aqueles que estão debaixo ou valorizando a promessa do nosso Senhor. Estar debaixo da aliança, valorizar a promessa, é seguir a paz com todos. Estar debaixo da aliança, valorizar a promessa, é seguir a santificação. Estar debaixo da aliança, valorizar a promessa, é cuidar do irmão. Estar debaixo da aliança, valorizar a promessa, é arrancar qualquer raiz de amargura que possa haver em nosso coração. Isto é honrar a aliança, isto é valorizar a promessa, irmãos. Quando nós estamos orientando os irmãos, conforme a carta aos Hebreus, de seguir a paz com todos, de seguir a santificação, de cuidar do irmão, de arrancar a raiz, qualquer raiz de amargura, nós estamos direcionando os irmãos, através da carta aos Hebreus, a honrar a aliança do Senhor na tua vida, a valorizar a promessa do Senhor para com a tua vida. Essas faltas levaram Isaú à rejeição, pois nós vemos que ele buscou matar o próprio irmão. Ele não buscou a paz com o irmão, ele buscou matar o próprio irmão. Ele buscou casar-se com mulheres ímpias. Ele não buscou a santificação, ele não buscou se separar para o Senhor, mas buscou mulheres dos filhos dos inimigos de Deus ou de sua nação. Ele buscou alimentar a sua amargura, ele não buscou a reconciliação com o irmão, pelo contrário, ele alimentou a sua amargura. Ele desprezou a aliança do Senhor, ele desprezou a promessa que Deus tinha para a sua família. Perceba, ainda que ele buscasse pelas bênçãos com lágrimas, ainda assim ele foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento. O seu lugar de arrependimento havia sido corrompido pelas práticas que ele havia tido em abandonar ou de buscar perseguir o irmão, em não se santificar, em manter a raiz de amargura. Irmão, lugar de arrependimento. Esse é o tema para este dia. O arrependimento é a chave para a entrada à fé cristã. Creio que o Espírito Santo do Senhor está falando ao teu coração, pois é o Espírito Santo do Senhor quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, conforme nós observamos no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8. O pecado é não crer em Jesus como Senhor e Salvador. Isto é o maior pecado. Às vezes nós pensamos em pecado, os efeitos morais, mas o grande pecado é
não crer em Jesus como Senhor e Salvador. Jesus é Senhor da sua vida. Jesus é aquele que te domina, é aquele que te controla, é aquele que fala e você obedece. Jesus é o teu Salvador, é aquele que te limpa, te purifica, te tirou do pecado, que te tira da vida perdida em que você se encontrava ou que você tem visto. É o Espírito Santo quem nos convence a respeito da justiça. A justiça é a morte e a ressurreição do Senhor que alcança todo crente em Jesus Cristo. Quando o Espírito Santo nos convence da justiça, ele nos convence que ainda que nós andávamos desgarrados, ainda que nós andávamos longe do Senhor, nós nos tornamos filhos em adoção por meio de Cristo Jesus e nós recebemos o direito de, assim como Cristo Senhor ressuscitou, também de ressuscitarmos um dia e encontrarmos com o nosso Senhor e Salvador, com o nosso Deus, Cristo Jesus, o nosso Senhor. É o Espírito Santo quem convence o homem do juízo. Cristo venceu a Satanás e Satanás está condenado. Este é o juízo definido. Você acredita, meu irmão, que haverá um julgamento para Satanás? Você acredita que haverá um juízo para todos aqueles que, junto de Satanás, se rebelarem contra Deus e não entregarem as suas vidas a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas? Em Esaú, não se achou lugar de arrependimento, porque ele pensou que seus atos, que o seu desprezo não resultaria em nada. E ao se deparar com aquilo que ele desprezou, só lhe restaram as lágrimas, porque já não havia mais bênção para ele, já não havia mais tempo para ele se reconciliar com a aliança que ele abandonou, já não havia mais tempo para ele se reconciliar com a promessa que ele desprezou. O Senhor te chama, sonde o teu coração e procure um lugar de arrependimento. Como você tem andado, irmão? Como você tem caminhado? Você tem caminhado em paz com o teu irmão? Busque lugar de arrependimento. Como você tem andado, meu irmão? Como você tem caminhado? Você tem seguido a santificação? Busque lugar de arrependimento. Busque lugar de reconciliação. Meu irmão, como você tem andado? Você tem cuidado do seu irmão ou tem desprezado, deixado o seu irmão ir à ruína? Busque lugar de arrependimento. Busque lugar de reconciliação. Como você tem andado, meu irmão? Será que você tem cultivado, alimentado as raízes de amargura em teu coração? Busque lugar de arrependimento, busque lugar de reconciliação, honre a aliança do Senhor, valorize a promessa do Senhor e encontre um lugar de arrependimento no teu coração. O Senhor tem te chamado, assim como a mim, para vivermos uma vida santa, íntima, íntegra com o Senhor. Vamos orar ao Senhor. Conforme eu tenho feito com os irmãos já em todas as transmissões, nós queremos fazer 2 orações. Talvez você tenha se encontrado neste momento longe do Senhor. Talvez você não tenha entregue sua vida a Cristo ainda. Eu quero lhe convidar neste dia a entregar sua vida a Jesus Cristo, a confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, aquele que morreu e ressuscitou para salvar a mim e a você. Permita com que o Espírito Santo fale ao seu coração. Repita comigo esta oração, se assim o Senhor lhe tocar, se assim for a direção do Senhor para a tua vida. Pai Santo, Pai de amor, eu quero nesta hora reconhecer Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu entrego minha vida para ser transformada. Eu entrego minha mente para ser transformada, para mudar minha atitude, para mudar meus conceitos e assim caminhar em fé por meio de Cristo Jesus como meu único e suficiente Salvador. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua confissão. Eu quero orar por você. Pai Santo, eu quero colocar diante do Senhor a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, que tem declarado esta oração de confissão, declarando Jesus como único e suficiente Salvador de sua vida. Pai Santo, conserva-os na tua presença. Usa nós, irmãos mais velhos, para sermos instrumento de bênção em suas vidas e eles possam continuar a caminhar nesta grande estrada de vida e vida em abundância através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Deus te abençoe, meu irmão. Que o Senhor possa falar fortemente ao teu coração. E você, que talvez é um irmão mais velho, que já está caminhando há algum tempo na igreja, já talvez até se batizou, mas está um pouco distante do Senhor, dos princípios da fé cristã. O Senhor tem falado ao teu coração neste dia. O Senhor tem te chamado para uma aliança eterna, aliança que você um dia já levantou a sua mão e declarou que faria parte disto, mas por um motivo ou por outro, a raiz de amargura, a falta de santificação, a falta de zelo e cuidado pelo irmão, talvez tenha afrontado a tua vida e feito com que você estivesse longe dos caminhos do Senhor. Eu quero louvar a Deus porque o Senhor te trouxe aqui para que você possa ouvir esta mensagem e a palavra possa falar ao teu coração. Conte conosco, irmão. Conte conosco, irmão. Conduza os seus caminhos na presença do Senhor. Nós vamos orar para que o Senhor te fortaleça. E nós, quanto igreja, possamos ser instrumentos de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Mesmo que você talvez seja até líder da igreja, mas você está cultivando a raiz de amargura. Em nome de Jesus, meu irmão, tira isso da sua vida. Declare isso. Fale que você não aceita mais isso e se posicione no Senhor. Talvez você não tenha cuidado dos irmãos como deveria. Declare isso. Busque, ligue para o irmão. Cuide do irmão. Em nome de Jesus, santifique-se. Ame o irmão. Oremos juntos. Eu quero orar por você. E você pode orar por mim. Vamos orar. Essa é uma oração comum. Vamos orar juntos. Pai Santo, nós queremos louvar o Teu nome pelos nossos irmãos e irmãs que estão conectados conosco nesta hora. Pai amado, esta palavra é uma palavra que serve para mim, serve para os meus irmãos, porque todos nós falhamos, todos nós vacilamos em algum momento de nossas vidas, mas nós queremos louvar o Senhor, porque em tudo o Senhor tem cuidado de nós. Pai, que esta palavra encontre lugar em nossos corações. Assim como o Senhor salva o perdido, o Senhor também nos encontra, Senhor. O Senhor bate na nossa porta para que nós possamos nos arrepender, ter mudança de mente, mudança de vida, Senhor amado. Nos orienta, Senhor amado, a termos paz com os nossos irmãos, nos orienta à santificação, nos orienta, Senhor amado, a vivermos uma vida íntegra com o Senhor, a zelar uns pelos outros, Senhor amado, a não sermos como Esaú, que desprezou a promessa, que não honrou a aliança. Nós queremos honrar esta aliança nesta hora, declarando o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas e te louvar, Senhor amado. Abençoa meu irmão que está no seu lar agora, talvez alguns estejam chorando, Senhor amado, confessando os seus pecados, e o Senhor é poderoso para perdoá-los, para corrigi-los, para levá-los a uma vida santa de gratidão ao Senhor. Glória a Deus pela sua vida, irmão. Glória a Deus pela palavra do Senhor que te alcançou. Viva, conte conosco. Se você precisar conversar com alguém, eu estou à disposição. Certamente você, se é membro da família Barueri, ou você conhece um membro da família Barueri. Se você ainda não é membro da família Barueri, procure um dos membros. Todos os irmãos, eu creio, espero que tenham. Todos têm o meu telefone, o telefone do pastor Marco, e sempre estaremos à disposição para servi-los, honrar o nome do Senhor através da sua vida, cuidando de você. Então, permita-se ser cuidado também. Conte conosco em nome de Jesus. Que esta santa palavra encontre lugar no teu coração e o nome do Senhor seja glorificado. Uma bênção estar com vocês. Vamos orar mais uma vez e nos despedimos. Senhor, obrigado por esse culto, pela palavra ministrada, pela direção do Senhor em tudo, Senhor amado. Que o teu nome seja glorificado através dos louvores, orações, testemunhos e palavras. O nome do Senhor seja exaltado em nossas vidas. Nos dê uma semana abençoada na tua presença, onde seja o Senhor esteio de nossas vidas, agora e sempre. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a vida de todos, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima transmissão, se Deus assim permitir. Deus abençoe a todos. E aí, gostou da palavra de hoje? Eu espero que tenha sido uma bênção para você e para sua casa. E antes da gente poder finalizar, eu tenho alguns recados para poder passar para vocês. O primeiro deles é que todas as segundas-feiras, às 20 horas, nós temos o Perseverando na Fé, que é o nosso encontro no Zoom. Então, se você tem interesse em participar, é só entrar em contato com a gente que nós iremos enviar o link da reunião.
O segundo é que nós continuamos com a nossa oferta da quarentena. Então, para todos vocês que querem ofertar na vida de muitas famílias da nossa igreja que estão passando necessidades nesse momento de quarentena, de isolamento, é só fazer o seu depósito, a sua transferência para essa conta que vai aparecer aqui na tela, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção muito grande para a nossa igreja. E o terceiro e último recado é que às quartas-feiras, às 20h15, nós temos o nosso culto de oração. Então já aproveite para deixar todos os seus pedidos de oração que nós estaremos orando por todos eles durante esse culto. E é isso. Que Deus abençoe a semana de vocês.